Decreto do governo do estado que autoriza a abertura de licitação para concessão da prestação de parte do serviço da Companhia de Saneamento. Falando nisso, a DESO foi publicado no Diário Oficial dessa terça-feira. A Jéssica, ela tem conhecimento do fato todo, ela vai nos explicar tintim por tintim a situação toda, para que a gente não se confunda, né? Para que fique tudo absolutamente esclarecido nesse processo, que é detalhado, né? Tem vários detalhes, né, Jéssica? Então, seja bem-vinda, boa tarde para você, querida. Oi, Sérgio, boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha, né? Muita gente fala em privatização da DESO, o governo prefere falar concessão de serviços da DESO, né? A DESO que é tão importante, tão fundamental para todos nós. E fala também que com essa concessão dos serviços, o próprio serviço de abastecimento, distribuição de água pode melhorar. Bom, mas há toda uma expectativa também com relação ao que vem antes, todo o processo de licitação, edital, publicação. A Justiça, como eu falei, deu um parecer favorável para que o próprio governo desse continuidade com essa concessão através do lançamento de edital para licitação que tem um valor mínimo de 2 bilhões. A gente conversa aqui com o Joe Igor, ele que é diretor de comunicação do Sindicam, o sindicato, né, que está na luta contra essa concessão desde o início e pedindo também o cumprimento de alguns pontos importantes, como ouvir a própria população, os sindicatos e os trabalhadores. O que vocês acham diante disso, desse decreto sendo publicado? Uma sinalização positiva ou negativa para o que vocês estão pleitando? Bom, o entendimento dos trabalhadores da DESO é que é uma sinalização negativa. Porém, não fomos pegos de surpresa, né? Esse processo se iniciou há algum tempo. O que nos causa estranheza é só o modo como o governo vem tratando uma questão que deveria ter sido aberta para discussão com a sociedade, quando na realidade não foi. Esse processo foi todo iniciado e aí quando a gente ouve até a população, acha que a gente está tratando apenas da DESO. Mas a gente está tratando, inclusive, de outros órgãos que nada tem a ver com a DESO, que são os SAAs de Estância, Capela, São Cristóvão e Carmópolis. Inclusive, municípios que já se manifestaram contrários a essa concessão, e o governador insiste em tomar o serviço desses municípios, que possuem serviço autônomo, e entregar para a iniciativa privada. E no caso desses SAAs, inclusive, é privatização total. E isso tem que ficar claro para a população. A população de Estância, vereadores, o próprio gestor do município e a sociedade civil organizada de Estância, por exemplo, é toda contrária, já se manifestou e ainda assim o governador insiste em privatizar a concessão da distribuição de água e esgoto no estado. A gente identificou diversas irregularidades desde o início da aprovação do projeto de lei que permitiu que o governador fizesse a publicação desse edital, né? E lá atrás, na última sessão do Legislativo, né, quando foi aprovado o projeto de lei que criou essa micro-região de água, a gente já apontava algumas falhas, sobretudo na formação da microrregião, porque prescindia de audiências públicas. Mas não aconteceram essas audiências? Aconteceu uma única audiência, de forma remota, sem a participação popular, e inclusive naquela época os municípios acreditavam que o governo estava tratando da concessão da DESO, e não da concessão da DESO e dos outros SAAs. A irregularidade é tão grande que a própria OAB aprovou no mês passado, na reunião da seccional, o ingresso numa das ações como amicus curiae, porque identificou que a formação dessa microrregião ela violou a Constituição do Estado. O artigo 11 da Constituição do Estado diz que a criação de um aglomerado urbano para a realização de um serviço público, ela deve ser ratificada pelas câmaras municipais. Fato que não ocorreu, tanto é que diversas câmaras municipais do Estado têm se manifestado no sentido contrário
a essa concessão. Inclusive aqui, né, no município de Aracaju, a lei orgânica ainda diz que a prestação de serviço de água e esgoto deve ser realizada por uma empresa pública, sob pena, né, do serviço ser municipalizado. Ou seja, existem várias barreiras que foram identificadas, mas infelizmente o governo não está disposto a dialogar com a sociedade, porque ele tem pressa, né, de colocar nos cofres do Estado a outorga, o valor da outorga, que gira em torno de 2 bilhões. Se houver ágio, e a expectativa é que haja ágio, esse valor pode subir, mas até o momento, nenhuma das irregularidades que a gente apontou foi sanada pelo governo. E há um atropelo gigante. Previamente a esse edital, deve haver uma aprovação de um plano estadual de saneamento. Esse plano estadual de saneamento, que deveria ter sido gerido pelos gestores técnicos da microrregião, foi feita com base na cópia do plano de saneamento do Estado do Rio de Janeiro. Tanto é que em diversos trechos desse documento há menção a municípios do Rio de Janeiro. Então é um absurdo, é um erro grave. O Estado do Rio de Janeiro não tem a mesma geografia do Estado de Sergipe, e a preocupação da gente é o seguinte, que num plano de saneamento, questões primordiais para um estado do Nordeste deveriam ter sido levadas em consideração: estiagem, seca. Então, questões que podem impactar no abastecimento não estão num plano que vai gerir a política de saneamento do Estado. Então, assim, são diversos erros. Uma banca de doutores em saneamento de 13 universidades públicas do país se manifestou em relação a esses erros, e mesmo assim o governo insiste. A gente procurou o apoio do Tribunal de Contas. Inclusive o Tribunal de Contas tem uma resolução recente de fevereiro que diz que qualquer processo de concessão, privatização ou parceria público-privado, o edital deve passar pelo crivo do Tribunal de Contas com prazo mínimo de 30 dias. Então o próprio Tribunal de Contas avalia que um processo desse necessita de tempo para discussão, e essa resolução diz isso, que os conselheiros precisam de no mínimo 30 dias para avaliar se há ou não irregularidades, e mesmo assim o governo está resistente, não quer discutir com a sociedade e nem tampouco com os órgãos de controle. Como é que fica a situação dos trabalhadores? Porque dentro desse valor que o governo está aportando para a concessão dos 2 bilhões, tem um valor que é destinado para a indenização, em torno de 200 milhões para o pagamento dessas indenizações. Então a gente leva a crer, então, que vai ser aberto um processo para o pedido de demissão? Bom, existe essa previsão, mas assim, infelizmente, pelo quantitativo de empregados, hoje a DESO deve ter algo em torno de 1.250 empregados. Se ela tiver que demitir, talvez esse valor seja irrisório, né? Existem informações vindas do governo que não há intenção clara de demissão. Ocorre que hoje o quadro da DESO, existe deficiência de alguns empregados e existe, com a concessão, sobra de alguns outros. E a questão que fica governador, a gente sabe que existe uma falta de empregados na área operacional e talvez vai existir uma sobra de empregados na área administrativa. Ele vai demitir 200 funcionários para fazer concurso para contratar 200? Essa é uma questão interessante de ser respondida. Outra questão que causa estranheza são 7 mil empregos diretos e indiretos que o Milton Andrade, que é o diretor da agência, desenvolve, que ele vem propagando. A gente não conseguiu entender como é que num serviço de distribuição que hoje demanda 3 mil empregados, boa parte terceirizados, vai absorver 7 mil empregos. A menos que o Estado esteja querendo transformar empregos em subempregos, reduzir o nível salarial e criar um problema social para o Estado, eu não consigo entender onde é que está a lógica desses 7 mil empregos. A preocupação nossa, além do emprego, e aí eu acho que talvez essa seja uma preocupação até acessória, porque o impacto que vai haver na parcela mais pobre da sociedade sergipana é que talvez seja o assunto menos discutido. Hoje, mais de 400 mil pessoas estão
na linha de pobreza, estão inscritas em programas sociais do governo, no CadÚnico, e essas pessoas fazem jus à tarifa social, porém, na concessão está previsto apenas 5%, né, do valor destinado ao pagamento da tarifa social, e esse 5% não comporta hoje o quantitativo de pessoas que precisam da tarifa social. Então, existem exemplos em outros estados de aumento de tarifa, e existe a preocupação dessas tarifas não comportar a demanda por tarifa social. Então, assim, se a tarifa social passar dos 5%, o excedente entender cada caso, né? Cada posicionamento, isso é muito importante, um lado e outro da mesma questão. Muito obrigado, mas ao mesmo tempo você me permite aqui uma observação. Às vezes a gente chega, eu acho que, inclusive, até se estabelecer um debate entre esses prós e contras, quem é a favor, quem é contra, e aí acaba se tornando um blá blá. Já não tem discussão. O serviço, ele é muito bem realizado, ele é profissional, ele é da melhor qualidade, é merecedor dos nossos aplausos. Parabéns. O serviço não é bom, ele é mal feito, ele é de péssima qualidade, nós estamos colecionando reclamações uma atrás da outra. Só isso, o que é bom fica, o que não é bom muda. Tem que mudar de alguma maneira, entende? Agora, a questão, eu já vi privatizações acontecerem, serem desenvolvidas e darem muito certo, e outras nem tanto, é o que a gente tem que discutir. Agora, nós só precisamos saber disso. Se privatizar, vai acontecer que haverá, sim, uma organização operacional de extrema qualidade, mesmo porque o que é privado, o que é privativo, acaba dando certo porque é dinheiro, aquele dinheiro ele é controlado, não é verdade? Há mais facilidade de trabalho, existe uma modernização, uma agilidade, né, uma competitividade dentro da própria empresa, o que não acontece em algumas estatais que nós estamos cansados de saber. Esse é o grande detalhe, é você saber se está dando certo ou não está dando certo. Só isso, o resto é conversa mole, conversa fiada, um defende do lado, outro defende do outro. Só isso que cansa, aliás, pra caramba.